Meu súbito aparecimento, por Julie Wedgby. Minha família em Yahushua. Estamos testemunhando eventos mundiais do fim de uma era e o início de outra, o cumprimento dos tempos designados que estavam escritos na palavra. Yahushua tem alertado há muito tempo sobre os dias sombrios do sistema da besta que se aproximam, a liberação do inferno e os julgamentos que são necessários para trazer recompensa onde é devido. São tempos de extrema seriedade para se viver. Para ficarmos de pé, precisamos ter um relacionamento íntimo com nosso Rei e Messias. Não somos nada sem Ele, e essa verdade é mais evidente do que nunca, e continuará a acontecer até que o tempo designado para o julgamento seja concluído. Se você ainda não busca Yahushua com tudo que você tem, largue tudo e corra. Corra o mais rápido e o máximo que puder para Ele. Ele não te desapontará. Ele é nossa única defesa, refúgio e abrigo durante a tempestade. Para aqueles que o amam, obedecem e confiam nele, estes próximos tempos, embora exijam uma fé radical, serão de imensa manifestação de seu poder, autoridade e glória. A maior que a terra já viu. Eu continuo ouvindo mais e mais no Espírito. Siga firme no curso. Estamos prestes a sermos fortalecidos e ungidos para as nossas designações finais. E mais importantes, disciplina e foco são cruciais. Assim como imagino que muitos de vocês têm feito, eu tenho refletido bastante nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, à medida que nos aproximamos dos dias sagrados judaicos de outono, de Yom Teruah, mais comumente chamado de Festa das Trombetas, ou Rosh Hashanah, e dos 10 dias de arrependimento, ou dias de temor, que levam ao Yom Kippur, o dia de jejum, conhecido como o dia da expiação. Neste ano de 2021, Yom Teruah será a partir do pôr do sol de 6 de setembro até o pôr do sol de 8 de setembro. É um dia de clamores e é também conhecido como o início do Ano Novo, na tradição judaica. Um tempo de arrependimento e perdão que leva a novos começos. Como crentes, é um momento sagrado para refletir sobre o ano passado e ter certeza de que estamos permanecendo em um estado de graça e arrependimento, pois a festa também nos é lembrada pelo toque do shofar ou trombeta e que o julgamento está aqui para os injustos. Somos chamados a estarmos prontos para seu retorno a qualquer momento. É também um momento muito sagrado, com muito significado profético, especialmente para aqueles em seu exército remanescente, neste ano de 2021, pois vimos muitos cumprimentos de profecias na palavra sobre o fim dos tempos e a transformação de suas primícias. Existem tantos indicativos nos céus, bem como evidências dentro de seu corpo, que Yahushua virá para suas virgens sábias em breve. Nunca foi tão importante como agora irmos à presença de Yahushua diversas vezes ao dia e pedir ao seu Espírito Santo para nos convencer de qualquer pecado insistente e para nos ajudar a continuar operando nos frutos do Espírito e não nos frutos da carne. Temos que ser criteriosos quanto ao espiritual agora e cuidadosos com o que estamos pensando, observando, ouvindo e especialmente as palavras que falamos aos outros ou sobre os outros. Devemos também ouvir a voz mansa e suave de seu Espírito, nos direcionando sobre quais relacionamentos em nossas vidas agem para glorificá-lo e quais não servem, distanciando ou removendo aqueles relacionamentos que são tóxicos, destrutivos ou que causam distração em nosso processo de amadurecimento em Yahushua. Os toques finais estão sendo feitos em nossos vasos pelo Pai,
a obra concluída que transformará nossos corações de pedra em corações de carne, pois esses vasos serão finalmente moldados em instrumentos afinados, que podem então serem usados por nosso Pai como instrumentos de justiça e santidade, avançando seu reino aqui e trazendo a maior colheita que a terra já conheceu. Minha oração por todos vocês, minha família em Yahushua, é que vocês sejam capazes de deixar tudo do passado para sempre agora. Não há mais tempo para gastar com o que foi ou poderia ter sido. Devemos estar aqui e agora, focados e em alerta máximo. Oro para que vocês perdoem a todos que já machucaram vocês ou os seus entes queridos, para que também sejam totalmente perdoados. Oro para que vocês percebam, se ainda não o fizeram, que cada pensamento, palavra, ação, julgamento ou comportamento está sendo registrado e que somos seres espirituais responsáveis, que não teremos desculpas se permanecermos desobedientes e impenitentes. O Pai nos deu um número incrível de advertências, conselhos e instruções. Vamos ajustar nossas armaduras de uma vez, antes que nosso noivo chegue, e fiquemos firmes juntos. Apresentemos todos juntos os nossos irmãos e irmãs que estão sendo severamente perseguidos em todo o mundo, especialmente aqueles que sofrem no Afeganistão e no Haiti, embora haja muitas outras regiões que eles sofram também. Mais perseguições estão ocorrendo agora do que em qualquer outro momento da história do mundo, cumprindo o que estava escrito. Por favor, apresentem em oração todos aqueles que estão sofrendo devido aos julgamentos de incêndios, inundações, terremotos, pestes, secas e a fome. Há muito pelo que orar todos os dias e noites, mas como seu santo exército remanescente, não perderemos a esperança, não teremos medo ou ficaremos desanimados, e iremos defender nosso rei e noivo e declarar sua vitória. A chuva seródia está chegando. Sejam constantes nas orações, nunca parando de orar e de buscá-lo. O rei está vindo. Amor e Shalom, Julie e família. Mensagem recebida na semana de 14 de agosto de 2021. Minha amada, chegue mais perto, pois quero falar mais sobre mim. Quero compartilhar mais com você sobre quem eu realmente sou e quem você é para mim e em mim. A minha história é muito mais profunda do que vocês possam entender no reino natural e na carne onde habitam. Mas vocês que permanecem completamente em mim, muito em breve irão conhecer a minha manifestação e glória viva dentro de vocês, que vocês nunca experimentaram. Suas perguntas serão respondidas. O meu espírito soprado em vocês é uma extensão de mim, como um ser completamente criado a partir do amor, do fundo do meu coração, e que só conhece o amor. Eu entendo como é difícil ver coisas impensáveis e incompreensíveis acontecendo em seu reino. Mas lembrem-se do que eu lhes ensinei. É uma questão de perspectiva. Não pensem por um momento que eu não estou em total controle. Nada acontece fora de mim. Nada. Este reino, que está debaixo de maldição, irá aparentar somente mal, cheio de mortes e destruições. Mas esta não é a realidade de vocês. Vocês estão aqui em missão durante esta vida. Então, vocês irão voltar para casa, para mim, para o meu reino, para o seu lugar original de existência. Eu reservei um tempo específico para cada alma encarnar e então caminhar no propósito pelo qual foi ordenada a cumprir. Cada alma
tem a liberdade de escolher em qual reino habitar e onde passar a eternidade. Eu criei luz e escuridão, o bem e o mal, porque, a fim de serem enviados para cá, a escolha deve ser feita. Eu já falei sobre isso antes em minhas mensagens para minha filha Julie. Esta vida é uma caminhada inesquecível. Suas experiências aqui são projetadas especificamente para apresentar escolhas diárias para você. Essas escolhas os manterão em cativeiro ou os libertarão. Eles irão prendê-los ao pecado que destrói e só leva à morte, ou irão trazer amadurecimento e fazer com que vocês se sintam mais íntimo comigo, levando-os à vida eterna. A minha palavra e o meu Espírito Santo, como professor e conselheiro, dão as instruções sobre como fazer a escolha correta. Conforme vocês fazem escolhas, obviamente há consequências. Existem aquelas que são imediatamente aparentes, as consequências no natural, mas as que são mais importantes são as consequências que ocorrem no reino espiritual, cada vez que vocês escolhem a vida ou a morte, a luz ou as trevas. Cada escolha muda o paradigma. Cada escolha tem uma causa e um efeito profundo no espiritual. Eu chamo cada um de vocês que são meus para despertarem para o significado mais profundo de suas escolhas e decisões e os resultados profundos pelos quais são responsáveis. À medida que cada alma em minha criação está conectada a todas as outras feitas à minha imagem, o coletivo se torna cada vez mais leve pelas escolhas feitas por luz e amor, ou cada vez mais escuro por causa de decisões imprudentes ou erradas. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, o conhecimento da verdade. Vocês sabem que estão em uma batalha. Esta batalha já dura há muito tempo, e embora eu tenha vencido e tenha a vitória sobre as trevas, por causa do meu sangue derramado na cruz, vocês são obrigados a participarem desta batalha com as escolhas que vocês fazem por mim enquanto estão encarnados. Em outras palavras, vocês vieram aqui para apresentar a verdade encarnada, para levar a verdade do meu reino com vocês, a verdade de quem eu sou e o que eu já realizei. Existem significados mais profundos e ocultos sobre por que vocês vieram. Para aqueles que buscaram com mais afinco, a verdade está sendo revelada. Esta batalha espiritual em que vocês estão é tão antiga quanto a criação. Uma batalha para cada alma determinar sua lealdade a mim ou a Satanás. É também uma demonstração para vocês manifestarem o seu Criador enquanto estão aqui, mudando o paradigma e aumentando a frequência para se alinharem comigo aqui no natural. Quando meus filhos vivem em quem eu os criei, o mal não pode ficar perto deles. Quando eu falo as palavras aqui na terra como no céu, me refiro ao meu remanescente, caminhando coletivamente em meu poder e autoridade, que altera o reino físico ou natural, pois as trevas devem fugir na presença da luz. O que vocês estão testemunhando agora, de forma natural com os eventos atuais, é o reflexo desta batalha milenar, pois ela aumentou em grande intensidade e agora está se aproximando do ponto culminante do tempo concedido. Toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, e muitos questionam por que eu permitiria tanta maldade,
Novamente, uma escolha para cada alma deve ser feita. Eu tenho um projeto, um plano, e uma vez que vocês entendem completamente, vocês terão uma grande paz sobre o meu projeto e os meus propósitos. Assim como vocês receberam um prazo para cumprirem seus propósitos aqui, eu também dei a Satanás um tempo para realizar suas tarefas. Isso tudo é para apresentar luz e escuridão aqui neste reino, o bem e o mal, para que a escolha possa ser feita enquanto estiverem aqui. Orem por mais revelação e será dada. O destino eterno de cada alma é medido pela resposta aqui a essa escolha profunda e as razões do coração, demonstrados enquanto encarnados. Não importa quão difícil ou severo sejam os testes e o refinamento por provações que uma alma possa suportar, vocês devem saber que isso foi detalhadamente projetado para aquela alma especificamente, porque somente eu sei o resultado do que ocorre quando essa alma escolhe o bem ou o mal, e como isso afeta tudo ao seu redor, tanto no natural como no espiritual. Só eu sei como a experiência precisa ser para aquela pessoa em particular. É uma reflexão sobre a razão pela qual eu enviei essa pessoa. Eu estou olhando para a resposta ao desafio ou provação, para a pessoa que sofre e para aqueles ao seu redor. Eu avalio os corações a cada momento, não apenas o coração daquele que persiste, mas também na resposta de cada alma que é apresentada direta ou indiretamente a aquele que persiste. Vocês entendem agora como até mesmo uma única alma tem um papel e um propósito profundo, e como cada uma que é feita à minha imagem está diretamente conectada à outra. O impacto é grande, seja para mim e para a minha glória, ou para o contínuo declínio da criação como um todo, à medida que se afunda em direção à morte, através do pecado e da desobediência e a fidelidade a outro, que não o único, o grande eu sou. A alma irá voltar a estar em harmonia comigo como Criador, realinhando ao que estava sob maldição, ou a alma irá se alinhar com Satanás e a morte espiritual ocorre como resultado, extinguindo a vida que dei. A existência de vocês aqui é muito mais profunda e de grande importância, mas tão poucos chegam ao entendimento desta verdade. Quando eu criei cada um à minha imagem e os enviei, era eu vindo aqui, como quando eu enviei meu filho. Se eu estou nele e vocês, como minha criação, estão nele, então vocês estão em mim. E sou eu que estou aqui manifestando através de vocês. Vocês conseguem entender o impacto do que eu estou dizendo a vocês, meu povo? Vocês foram enviados para representarem a mim, porque somos um. Se todos os meus filhos realmente viessem a mim em busca de sabedoria e buscassem a verdade com tudo que têm, eu revelaria a eles este conhecimento supremo que vocês são responsáveis por serem eu aqui. E então, quando eu chamo vocês de volta para mim, a evidência se apresenta para saber se vocês responderam ao chamado para o qual foram enviados ou se vocês desperdiçaram seu tempo
vivendo sob o engano. De fato, um assunto muito sério. Cada pensamento, palavra, ação, reação e motivação do coração são registrados e medidos. Recompensas são dadas por obediência e recompensas por escolher não obedecer. A lei julgará o impenitente e o ímpio, mas a minha graça é concedida aos justos. A intensidade do brilho de suas vestes espirituais é o grau em que vocês permitiram que o meu espírito removesse o egoísmo e o pecado. Aqueles que eu virei transformar primeiro são aqueles que foram testados e refinados e fizeram de tudo para seguir meus passos, abandonando esta vida e andando em minha vontade. Sua vestimenta é de linho de justiça, e para se tornarem minhas primícias, minha justiça deve estar totalmente integrada ao tecido de suas almas, profundamente entrelaçadas em vocês, pela operação do meu Ruach e os ensinamentos de minha palavra, para que vocês assumam o meu caráter. Mesmo agora, as minhas primícias encontraram esta verdade e assumiram seus propósitos coletivamente. Mas não é tarde demais para o remanescente de minha noiva mudar o resultado de seu destino. Eu ainda estarei ao seu lado, aconselhando e mostrando a verdade, em muitos casos pessoalmente, conforme apareço ao redor da terra, mas também através e por meio de minhas primícias, após sua transformação. Escolham vir a mim rapidamente, em total rendição, e vocês não sofrerão tanto quanto após as minhas primícias se manifestarem. Permanecer para suportar a tribulação significa mais um refinamento necessário para encontrar comigo face a face. Na minha palavra, há muitos paralelos sobre o fim desta era em que vocês estão agora, e o trabalho que eu irei fazer é como nenhum outro na história da Terra. Eu falo agora com vocês sobre a minha súbita aparição. Eu tenho um remanescente na Terra que despertou totalmente para seu propósito. Eles são herdeiros do meu trono e reinarão como reis e sacerdotes. Eles irão governar as nações com uma barra de ferro e irão agir como meu corpo governante. A maior parte deste grupo sabem quem são neste momento. Conforme eu ensinei em minha palavra e através das minhas mensagens para a minha filha, eu virei primeiro como um ladrão para o mundo, mas como rei e noivo para aqueles que acordaram cedo e que se prepararam, sendo refinados para seus papéis nestes últimos dias. Ao que o chofar soar, o chamado do leão de Judá irá ressoar por toda a criação, no que eu me preparo para glorificar os meus em minha primeira aparição. Parte de suas missões é juntar-se aos exércitos do céu, para vencer Satanás e seu reino, pois ele será colocado sob seus pés. Nestes tempos do toque do chofar, a minha festa de Yom Teruá tem muitos significados nos céus. Ao ensinar sobre a importância dos tempos designados na minha palavra, o que está sobre vocês é outro tempo designado, ainda que profundo. Os tempos em que vocês estão entrando e o toque do chofar representam os julgamentos que já começaram.
a aparição repentina que eu estou prestes a fazer como o Rei Messias e conquistador de todo o mal, e significa um momento de grande reflexão e profunda busca interior e arrependimento, para que vocês se assegurem de estarem na posição para a qual vocês foram criados, para este momento, a fim de que suas vestes estejam limpas e que vocês sejam lavados no sangue de meu filho. Um pequeno grupo que sofreu muito enquanto esteve aqui e que completou suas designações, não irá precisar retornar à terra para trabalhar mais, mas receberá sua recompensa depois de ter sido transformado. O grupo maior de remanescentes das primícias irá receber suas instruções e compreenderá em sua totalidade o que foi escrito em seus pergaminhos. Eles então aparecerão na terra, livres de sua natureza carnal e limitações, andando em meu completo poder e autoridade enquanto ministram, curam, ressuscitam os mortos e compartilham meu amor para um grupo maior que não estava totalmente pronto para a minha primeira aparição. Eles são o padrão que eu levantarei e serão usados como encorajamento para aqueles que vierem a perceber que não deram ouvidos às minhas instruções anteriores e não foram completamente entregues a mim antes da minha primeira aparição. O primeiro grupo são aqueles que farão grandes e poderosas façanhas em meu nome e que irão manifestar recursos sobrenaturalmente, conforme necessário, e comandar os elementos, como fizeram Elias e Josué e os profetas da antiguidade. Amo todos vocês da mesma forma. Entretanto, vocês devem entender que seu resultado será baseado em sua obediência aqui. Um prazo específico é dado para chegar à compreensão de seus papéis e seu resultado e realidade na minha primeira aparição estarão diretamente relacionados à sua resposta ao chamado que coloquei em suas vidas. Vocês são responsáveis e ninguém terá desculpas quando a verdade for apresentada e a verdade não tiver sido escolhida no tempo determinado. Eu abri um caminho para que todos venham a mim. Alguns simplesmente estarão prontos mais cedo. Para aqueles que escolherem vir a mim após a transformação das primícias e de seu breve desaparecimento, e que entregaram tudo a mim, uma vez que perceberam o que aconteceu, eu também serei fiel a eles. A tribulação então será derramada para valer, pois exigirá mais debulha para a maioria despertar. O resultado para os que permanecerem serão diversos. Alguns ficarão em segurança por algum tempo, morando em locais protegidos. Outros serão martirizados, pois eles não irão negar o meu nome, mas pagarão o preço final nesta vida. De qualquer forma, para aqueles que são fiéis a mim, eu nunca os deixarei ou desampararei. Saibam que este tempo é iminente, meus filhos. Não hesitem mais em garantir a sua eleição. Eu prometi uma chuva seródia e ela está chegando. O meu remanescente foi chamado para orar por esse derramamento prometido e eles irão inaugurar a nova era, tendo se tornado vencedores e pilares do meu templo. Esta reunião está perto de acontecer, meus amados. Eu irei atrair para mim
aqueles que estão em aliança comigo e que me seguiram para onde quer que eu os tenha conduzido. Eu sou o grande pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz e entraram. Estejam vocês no primeiro grupo ou permaneçam para resistir. Vocês têm um papel a cumprir. Vocês têm um propósito extremamente importante e eu terei uma posição para vocês, seja no meu reino como corpo governante ou com um corpo imortal após sua transformação aqui na Terra e durante o reino milenar. Alguns não irão experimentar a morte física, outros sim. Para aqueles que serão martirizados e não negarem a mim durante a tribulação, eu me darei a conhecer a eles, e o medo não os alcançará. Isso está acontecendo agora mesmo, pois eu estou chamando muitos para casa. Orem por eles e por aqueles que serão chamados a sacrificar suas vidas físicas por força e fé radical para que sejam minhas testemunhas e candeeiros durante sua grande hora de provação. Orem para que seus algozes me vejam manifestando através deles e sejam salvos. Muitos mistérios estão para ser revelados e muitos já foram. Que tempos incríveis para estar aqui, ser a geração que verá o retorno do meu filho, enquanto ele cumpre o meu desígnio de trazer para casa todos aqueles criados à minha imagem, cada um no seu tempo determinado. Suas instruções permanecem as mesmas, mas com muito mais urgência. Orem como nunca, incessantemente e em total arrependimento e entrega. Orem constantemente pelos perdidos e por seus entes queridos. Aqueles que andam em obediência têm poder em suas orações. Orem por sabedoria, fé e meu conselho, que é tudo de que vocês precisam para prosseguir. Declarem a minha palavra constantemente e aprendam a tê-la sempre escrita em seus corações e em suas mentes. Declarem vida e nunca morte. Separem-se de qualquer coisa que não venha de mim. Sejam relacionamentos, emprego, a empresa que você mantém, os lugares que você visita, a mídia que permite que entre em seus olhos, ouvidos e mentes. Permaneçam sem mácula. Fujam da Babilônia, meus filhos, pois eu lhes digo que ela caiu e grande será a sua morte. Começou pelos Estados Unidos da América e ela não existirá mais. Remova todas as distrações que os impede de ouvir a minha voz, meus conselhos e instruções, pois nunca houve um momento mais importante para vocês serem capazes de discernir os espíritos e o que está acontecendo. Declarem a minha vitória e ordenem ao inimigo que fuja de vocês. Se consagrem e unjam a si mesmos e suas moradas frequentemente. Cubram tudo com o meu sangue. Continuem orando a mim para que os meus santos anjos os ajudem de todas as maneiras que os ordenei. Fiquem firmes, não importa o que vocês vejam. Mantenham o curso. Permaneçam extremamente disciplinados e focados. Não olhem para o passado. Não se preocupem com nada. Proclamem verbalmente todas as minhas promessas a vocês como meus vencedores. Proclamem a todos que o rei Yahushua está chegando. Ele está às portas e sua recompensa está com ele. Yahuá e Yahushua, Pai e Filho.